e eu estava tendo muita dificuldade com venda, né? E isso estava me desencadeando várias coisas, desde até uma crise de ansiedade muito grande, porque eu fazia, só que não tinha resultado. E eu começava a pensar, caramba, será que o problema está comigo? Será que é eu que não sei vender? Será que o meu produto está com problema? Será que o meu serviço está com problema? E eu vi meus concorrentes vendendo muito. O pessoal chegava em mim, nossa, mas o fulano está vendendo tanto, né? O concorrente está vendendo tanto. Eu, caramba, como que o concorrente está vendendo tanto e eu não estou vendendo nada? Né? E isso começou a me frustrar muito. Então, eu passei aí por essa época aí de 2 anos e pouco, com essa angústia, vamos dizer assim, né? Com essa frustração de você fazer e não ter resultado. Foi aí que chegou um tempo que eu falei, não, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que recorrer a novas formas, né, disso mudar. Porque eu sei que alguma coisa está acontecendo. Talvez alguma coisa simplesinha que eu não estou fazendo e não estou tendo resultado. O que eu sentia? A gente tinha uma atração, a gente atraía clientes, né, tínhamos indicação de outros clientes, só que nós percebíamos aí que tinha muita trava de conversão. Então, o cliente vinha, né? Só que ele não chegava a converter, a gente não conseguia fechar esse cliente. Então, eu comecei a perceber que a gente estava com algum tipo de problema na conversão. Poxa, caramba, o cliente vem, a gente faz toda a apresentação da melhor maneira possível, no nosso ponto de vista, né? A gente acha que está bom no nosso ponto de vista, e o cliente depois dava várias justificativas. Ah, eu vou pensar, tá caro, não é o momento, e aquilo realmente, falei, caramba, será que eu estou prospectando um cliente errado? Ou será que o problema está comigo? Então, quando você não tem resposta, você começa a deixar sua mente vagar muito em coisas que acabam te frustrando. Então, você começa a pensar que o problema é você. E quando você começa a pensar que o problema é você, isso é muito ruim, tá? Porque você não tem muito mais ânimo para fazer as coisas do jeito que você tinha desde o momento que você abriu sua empresa. Porque quando a gente abre com todo aquele gás de fazer, de vender. E quando a gente está um certo tempo no mercado e percebe que estamos fazendo, com todo aquele ânimo e não está tendo resultado, pô, se eu sou dona do meu negócio, estou fazendo, estou tendo resultado, o problema está com quem? A gente entende que está com a gente. Né? E a gente leva isso no pior lado possível. Fala, então, eu não sou uma boa vendedora, eu não sou uma boa empresária, tá? Talvez isso não é para mim. Eu já questionei várias vezes se isso era para mim. Eu falei, eu acho que isso não é para mim. Eu vou voltar a ser CLT. Aí eu fiquei com isso na cabeça, comecei a repensar, e foi quando aí eu falei, não, eu preciso de uma solução. Se caso eu fizer todas as soluções aí e não resolver realmente o meu problema, aí sim a gente começa a pensar em outras coisas. Aí foi quando essa dor começou a ficar mais forte. Começou a ficar mais forte quando eu fazia inúmeras coisas, até coisas erradas aí, que a gente foca em atividade pequena, desnecessária, e acaba não focando em vender. Sendo bem realista, em 2 anos de empresa aí, eu não foquei em vendas, por isso que minhas vendas eram baixas, porque o empresário ele tem que abraçar o mundo, ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, principalmente dono de pequena empresa como eu. Ele tem que fazer uma coisa ali, tem que cuidar do financeiro, tem que cuidar do marketing, tem que cuidar da administração. Então, é muita coisa. Então, às vezes, a gente fica tão focado em atividade que não vai trazer valor nenhum para a gente fica muito tempo. E quando eu trouxe isso, né, para os meus clientes, trouxe esse método aí que eu tinha aprendido, nessa virada de chave, eu comecei a falar sempre com o meu cliente com essa, como eu posso dizer, com essa ênfase, né, com essa parte aí do doutor Vendas. E eu comecei a ter sensibilidade para escutar mais, para escutar e para entender. Agora, quando a gente troca esse jogo de colocar o cliente, isso também tem uma maneira de empatia, né? Que você coloca o outro na necessidade, você coloca o outro, o que o outro está precisando, o que ele quer, né? E você começa a usar isso também a seu favor. Isso é um dos motivos pelo qual eu quis entrar no Doutor Vendas, porque essa incerteza. Mês sim, 2 meses não, depois outro mês sim. Então, você nunca tinha aquela garantia de todos os meses você ter aquele mensal, aquele financeiro, né? Então, você não poderia fazer plano. Eu não podia fazer planos, porque tinha mês que caía, né? Tinha mês que eu fechava cliente e tinha mês que eu não fechava cliente. Então, isso era muito ruim. Isso acabava trazendo uma instabilidade muito grande. Justamente por quê? Por que vinha toda essa instabilidade? Justamente pelo fato de eu focar em coisas que não faziam sentido. Então, por isso que eu perdi muito tempo, muito tempo. Então, conforme essas vendas iam saindo, poucas vendas, na verdade, justamente pelo fato de fazer aquilo que não teria que fazer. E quando eu fazia pouco. Então, se você faz pouco, você, obviamente, tem pouco resultado. Mas o pouco como?
O pouco de você não ter definido um público ideal, então você vai atirando para tudo quanto é canto e você não consegue acertar no cliente certo. Você começa a fazer uma ligação fria. Eu trabalhava justamente com ligação fria, né? Eu ligava somente para cliente onde eu via o contato e ligava para ele. Aí eu entendi que são clientes que são inconscientes, eles não estão inconscientes da dor deles. Quando o cliente está inconsciente da dor deles, é muito mais difícil você vender para eles. Então, eu percebi o porquê também de tanta dificuldade de vender, porque eu estava focando num público que não tem consciência da dor dele. Né? Então, você perde muito mais tempo, você se frustra muito mais e você começa a trabalhar muito para muito pouco resultado. Muito pouco, sai muito pouca venda. Foi aí também que eu fui entender, isso eu não entendia. Né? Então, por isso, fazer com que eu vendia muito pouco. O ano passado, eu comecei a faturar a partir de setembro de 2021. De janeiro a setembro, eu não faturei nada, nada. Não faturei nada na minha empresa. Eu faturei a partir de setembro. Aí, setembro, outubro não teve faturamento, novembro teve faturamento, dezembro não teve. Então, dá para ver essa, como eu posso dizer, essa não certeza, né? Essa parte de um mês sim, passa 2, 3 meses não. Em janeiro, a gente não faturou nada, não vendemos. E em fevereiro, tivemos aí um faturamento de R$ 63 mil. Esse foi o nosso faturamento nesse começo de ano. O principal que aconteceu foi uma técnica muito, muito bacana de você falar para o seu cliente de modo que ele entende, que ele se sinta que você entende o problema dele. Você falar o problema dele de forma mais clara do que ele mesmo. Em prática com esse cliente, conforme eu ia fazendo a reunião com ele, ele foi falando, isso vai ficar em torno de 100 mil, 80 mil. E eu falava, gente, parece até brincadeira, né? Não é possível que isso aqui tá dando certo para mim. Aí eu falei, 100 mil, 80 mil? Eu falei, mas não ficou esse valor, ficou um valor menor. Aí eu falei, não, fica tranquila, não é esse valor, não. E ele já fazendo as contas, vai ser um valor aí de 100 mil, aí a gente faz isso, faz aquilo. Eu falei, poxa, não vai ser 100 mil, né? Eu já sabia o valor. E quando cheguei no final, falei, olha, o valor ficou tanto. Ele, na hora, falou, não, Luana, show, eu vou fazer à vista. E aquilo eu fiquei em choque. Eu falei, caramba, foi R$ 63 mil, né? Praticamente, né? Geralmente, se fosse em outra época, o cliente falaria, mas tem como baixar um pouquinho o preço? Não. Nem como a gente negociar isso, não. Em nenhum momento ele falou isso. Ele falou, não, ótimo. E ele saiu também, outra coisa que me chamou muita atenção, que eu expus muito a dor dele. Eu falei muito da dor dele. Chegou um momento que ele estava tão incomodado com a dor dele, que ele chegou e falou, pelo amor de Deus, Luana, vamos fazer isso logo. Vamos fechar isso aqui logo, porque eu quero, vamos dar de vida, vamos mudar isso aqui. Eu falei, não, com certeza, conta comigo, vamos fazer isso. Então, foi duas técnicas, na verdade. Foi eu colocar enfatizar aí a dor do meu cliente, enfatizei muito essa dor dele, e ele se sentiu incomodado. Ele falou, não, eu preciso mudar isso, eu não aguento mais ficar desse jeito. E eu começava a relembrar, assim, o que trazia ele essa dor. Então, eu fazia ele lembrar de momentos que ele sentia essa dor. E ele lembrava, e ele falava. Então, ele começou a sentir que realmente não estava bom, ele estava incomodado. Isso, e foi também o que eu peguei os pontos-chave, né? O que era interessante fazer ele fechar. Porque por próprio áudio aí que eu fui conversando com o cliente por telefone também, ele foi dando indícios do que ele gostaria de escutar. Né? Porque isso aqui, eu falei, isso aqui faz mais sentido para o cliente, se eu falar isso aqui vai fazer mais sentido do que eu falar isso, ao invés de eu ficar focando na apresentação nisso, eu vou focar nisso, porque tá falando a linguagem dele. Aí foi justamente isso que eu fiz. Tirei algumas partes da apresentação, otimizei e coloquei somente para ele. Aí quando chegou no final, ele falou, não, Luana, vamos fechar, vamos dar andamento nisso aí. Eu fiquei muito feliz com esse fechamento, fiquei muito entusiasmada.